Hallelujah. Great is your mercy towards me. Your loving kindness towards me. Jesus, your tender mercies I see every day after day. Your tender
towards me. Oh, your tender mercy. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Eu sou o pastor Éder Candeu, da Igreja Sede de Jundiaí. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo desta nossa revista, Igreja Inesquecível, exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estudaremos a lição número 13, a última lição, cujo título é O Cultivo de uma Vida Cristã Saudável. O nosso texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. Vocês têm aí na tela, nessa versão NVI, e eu farei a leitura na minha Bíblia, que é a Almeida Revista Corrigida. E a palavra do Senhor diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Senhor meu Deus, Pai de amor e misericórdia, nós glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor Jeová, por quem tu és, pelos teus atributos eternos e pelas obras maravilhosas das tuas mãos. Nós declaramos que tu és o nosso Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus e não há outro além de ti, único digno de toda honra, glória e louvor. Rendemos graças a ti pela vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela habitação do Espírito Santo em cada um de nós, pelas muitas bênçãos com que tens nos abençoado. Sim, pela tua boa mão sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade que nos dá de aprendermos mais uma vez da tua santa palavra e da tua sã doutrina. Ilumina-nos pelo teu Santo Espírito. Sim, dá-nos sabedoria, entendimento e discernimento, para que possamos aprender e, aprendendo, coloquemos em prática no nosso dia a dia, de forma que tenhamos vida agradável diante de ti. Seja conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, chegamos então na última aula desta revista. E que bênção tem sido o estudo desse material. É um estudo edificante, prazeroso e atualíssimo. A carta aos Tessalonicenses trata da volta de Cristo, que é o que nós ardentemente aguardamos e ansiamos. Não é isso? Graças a Deus por isso. E terminamos com uma lição muito apropriada para quem está aguardando a Jesus Cristo. Essencial para quem está aguardando Jesus Cristo, que é o cultivo de uma vida cristã saudável. Não é? Todas as coisas cooperam realmente para o nosso bem, inclusive o nosso estudo, não é? Graças a Deus. Agradecemos a Deus, agradecemos aos nossos pastores, a todos aqueles que estão nos ajudando na escola bíblica nesses tempos diferentes, né? De uso de tecnologia. Agradecemos ao Klinger, que além de líder do Ministério de Louvor, tem nos ajudado e tem sido realmente essencial para que a gente possa desenvolver o Ministério do Ensino, ministrando a todo aquele que possa ter acesso a este material. Que Deus continue abençoando grandemente.
A nova revista já foi editada, Céus de Deus. Céus de Deus, de autoria do pastor Walter Bastos, já foi editada e, querendo Deus, nós iniciaremos o estudo dela já na próxima semana. A nova revista trimestral da nossa denominação, da editora OBPC. Quem tiver já curiosidade, não é? Entre no site da igreja aqui de Jundiaí, obpcjundiaí.com.br, e lá tem um link para a editora OBPC, onde vocês vão encontrar materiais de altíssima qualidade, não somente qualidade gráfica no material, né, mas no conteúdo, qualidade doutrinária e teológica. Tá? Certamente haverá algo ali que lhe chamará a atenção, e essa nova revista, que são os Céus de Deus, coisa assim tremenda. Só de olhar o sumário, né, o índice, já dá vontade de estudar. Tá? Então aproveitem, é baratinho e muito acessível. Voltando para a nossa lição de hoje, o cultivo de uma vida cristã saudável, o objetivo da lição, aqui na revista, diz que é apresentar algumas estratégias para o cultivo de uma vida espiritual saudável. Na introdução, o autor diz assim: como já vimos anteriormente, a conversão não é uma linha de chegada, mas um ponto de partida. O desejo de Deus é que não persistamos nos mesmos erros, sendo dominados pelos mesmos pecados, e sim que cresçamos a cada dia mais. Todavia, há um investimento que somente nós podemos realizar em prol do nosso amadurecimento espiritual, sendo necessário, portanto, que sigamos algumas diretrizes para o cultivo de uma vida cristã saudável. Eu grifei aqui, e hoje a aula está bem recheada, né? Não podemos nos estender conforme gostaríamos, porque tem uma limitação, mas eu grifei que a conversão não é a linha de chegada, é o ponto de partida. É ali que nós começamos realmente a nossa caminhada. E eu grifei aqui o investimento que somente nós podemos realizar. Veja, investimento que somente nós podemos realizar para o nosso amadurecimento, não é pelos outros. Tá? Não adianta você pedir a hora por mim. Não, você tem que investir nesse seu amadurecimento. Vai depender sim dos outros, porque o cristão ele não é solitário. Nós vamos ver aqui em alguma parte da lição, vai falar inclusive disso. Tá? Mas a conversão é o ponto de partida e necessita de investimento. Não cresce. Tá? A planta precisa ser cuidada. Não é? O trigo precisa ser cuidado. Tá? O joio cresce sozinho. Né? Mas o trigo precisa ser cuidado, precisa ser cultivado. Ok? Entramos então pela exposição. Hoje nós teremos uma divisão de 4 exposições. Dentro delas as suas subdivisões, conforme é o costume. Tá? Devoção pessoal. Então, ele vai traçar algumas diretrizes para o cultivo dessa vida cristã saudável. O primeiro é devoção pessoal. Há uma clara intenção na subdivisão, tá? Então vocês percebam que depois vem a edificação mútua, depois vem a santidade, depois a mutualidade, porque ele está seguindo a ordem justamente em que foi escrita a carta. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Versículos 16 e 18, ele vai comentar nesta subdivisão da devoção pessoal. A nossa condição espiritual é determinada, sobretudo, pela individualidade de nossa trajetória cristã. Não se limita ao que vivenciamos no contexto da igreja, mas precisa transcender nossos cultos dominicais. Ela está intimamente relacionada ao modo como decidimos viver, independentemente do lugar, e é resultado daquilo que estamos dispostos a fazer sempre, continuamente, em todas as circunstâncias. Eu achei interessante aqui nessa introdução, não está aparecendo aí para vocês, é uma introdução da exposição dele, que diz assim: a condição espiritual é determinada pela individualidade. Então é você com Deus. É você com Deus. Ah, então não precisa ir na igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não procure pretexto. Tá? É você com Deus no final das contas.
mas você precisa da igreja porque você é parte integrante de um todo. Tá? Mas ele diz então que a nossa condição espiritual é determinada pela individualidade. Por isso nós dissemos, né, a conversão é o ponto de partida e precisa de um investimento. Investimento seu mesmo em você. Precisa transcender os nossos cultos dominicais. Ou seja, você não é crente só ali. Não só dentro da igreja, não só na frente do pastor, do líder. Você é crente em todos os lugares. E ele diz, está intimamente relacionado ao modo que decidimos viver. É a sua decisão pessoal. Como é que você quer viver? Como filhos do dia ou filhos das trevas, como nós estudamos em uma das lições aqui. O pastor MacDonald, quando comenta o 5,16, ele diz assim, o regozijo, ou seja, a alegria, né, pode ser uma experiência constante do cristão, mesmo nas circunstâncias mais adversas, porque Cristo é a fonte e o motivo de sua alegria, e está no controle das circunstâncias. E uma curiosidade, né, bem de escola bíblica mesmo, por sinal, na língua grega, ou seja, no texto original do Novo Testamento, o versículo mais curto é alegrai-vos sempre, e não Jesus chorou, tá? Em grego, ok? É uma curiosidade realmente de escola bíblica. Ele subdivide essa devoção pessoal em alegria, oração e gratidão. Nós acabamos de ler a respeito justamente dessa essa alegria é uma experiência constante mesmo em circunstância adversa. Por quê? Porque a fonte da nossa alegria é Cristo. Cristo. E o motivo da nossa alegria é que Ele está no controle e que Ele está conosco. E Ele nunca se separa da gente, mesmo nos piores momentos da nossa vida. A alegria precisa estar presente no dia a dia do cristão. Ela não diz respeito a uma negação dos problemas. Pelo contrário, o relacionamento que o crente tem com Cristo concede-lhe uma alegria estável e profundamente arraigada, que o capacita, ou seja, enraizada, que o capacita a lidar com decepções e vê-las por uma perspectiva correta. Tá? Quem não tem Cristo só vê o lado ruim das coisas. Tá? É uma atitude para com a vida, que motiva a elevar-se acima de qualquer adversidade. Nada diferente podia se esperar de alguém que abraçou a boa nova de grande alegria, que é Cristo Jesus, né? Que tem dentro de si o reino que consiste em justiça, paz e alegria, e que é habitado pelo Espírito, cujo fruto inclui gozo, conforme está em Lucas. Gozo aqui é alegria. Lucas 2,10, Romanos 14,17 e Gálatas 5,22, a nossa famosa passagem do fruto do Espírito. Vocês se lembram? Vamos lembrar? Vamos. Gálatas 5,22. Que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tá? Na própria Bíblia de Estudo Pentecostal, quem tem, logo em seguida, quando ele faz um estudo sobre Gálatas 5,19 até o 23, falando das obras da carne e do fruto do Espírito, ele diz assim a respeito da alegria, quer ver? Que ele chama de gozo, né? que vem do grego. E diz assim, a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos essas que pertencem àqueles que creem em Cristo. E a palavra usada no grego, né, que é cara, ela denota alegria, deleite, satisfação, contentamento. É coisa sobrenatural, não é? Mas no meio das adversidades, da tempestade, as coisas não estão dando certo, e ainda assim você vai falar que alegrem-se sempre, é porque a tua alegria não tem variação em Cristo. Não muda, não muda. Você tem deleite na presença de Deus, você tem satisfação em pertencer ao Senhor, você tem contentamento em saber que Ele é contigo e que você vai se encontrar com Ele brevemente, pessoalmente, face a face no céu. É essa alegria que a palavra está falando com a gente. É dessa alegria, não é da alegria do mundo, que é passageira.
Frank Boyd, no comentário dele da série da CPAD, quando ele comenta esse versículo, ele diz assim: aqui está o segredo da vitória contínua. Tal postura denota a confiança do crente de que todas as coisas, inclusive perseguição, adversidade, mal-entendido, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você não conhece essa passagem de Romanos 8:28? Então, a alegria contínua no Senhor produz um clima espiritual que neutraliza o inimigo e deixa ele fora de ação sobre a nossa vida. Amém? Graças a Deus, né? Depois, nós vamos falar de oração. Então, falamos aqui, a devoção pessoal envolve essa alegria, tá? Essa convicção, esse contentamento com Jesus Cristo. Tá? Tem gente que põe a culpa das coisas em Deus, mas isso é sinal de falta de madureza, né? De amadurecimento. Tá? Nós acabamos de falar que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam. Então, nós aqui não estamos vendo sob a perspectiva correta, e muitas vezes a gente não consegue enxergar mesmo. Mas nós confiamos nele, não é assim? Aí passa para a oração. O pastor MacDonald, nesse versículo, ele diz assim: esse versículo parece dirigido aos líderes espirituais, não é? É o 17. Mas, não, esse versículo é dirigido a toda a igreja. A oração deve ser a atitude constante do cristão. Isso não quer dizer que ele deva abandonar suas obrigações normais e entregar-se inteiramente à tarefa de orar. O crente tem suas horas marcadas para a oração, mas também faz suas orações fora da hora marcada, quando surge necessidade. Assim está orando sempre e desfrutando de comunhão contínua com o Senhor. Não tem uma hora certa, né? Você tem aquele momento que você reserva no seu dia a dia, mas é o tempo todo, né? Em constante oração. Todo cristão precisa orar continuamente. No original, a expressão em destaque era utilizada para o ininterrupto pagamento de certas taxas necessárias, assim como para uma tosse contínua, ataques militares, produção regular e constante de frutos, e assim por diante, falando da continuidade necessária da oração. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, quando ele fala a respeito ele comenta no rodapé sobre orar sem cessar, significa permanecer na presença de Deus, pedindo continuamente sua graça e bênção. Sem cessar não significa estar constantemente repetindo orações formais, né? Jesus já disse que não é pela repetição, né, de fórmulas, não é? É pela sinceridade do coração que a oração vale. Pelo contrário, implica em orações de todos os tipos, que vêm ao nosso espírito em todas as ocasiões, durante todo o dia. Você pode orar a qualquer momento, graças a Deus, não é? Paulo estava desafiando os Tessalonicenses tanto a reservar momentos especiais para a prática da oração, que é aquela hora reservada, não é? Alguns de manhã, outros durante o dia, no meio do dia, na hora do almoço, outros à noite, outros de madrugada, né? Quanto a desenvolver o hábito de falar com Deus, qualquer que fosse a ocasião ou lugar. Sua comunhão com Deus deveria ser tamanha que a oração, seja falada, seja silenciosa, fosse sempre fácil e natural. Frank Boyd fala a respeito disso, nesse versículo aqui, é o 17. Ó. Paulo orava dia e noite, está no capítulo 3, versículo 10. E também trabalhava noite e dia, está no capítulo 2, versículo 9. É claro que Paulo usa aqui uma figura de linguagem. Ele também tinha seu tempo de sono, suas horas de descansos e outras ocupações. Corretamente entendida, nada impede que pratiquemos esta exortação, a qual poderia ser definida como a constância na prática da oração, pela qual a vida inteira se caracteriza na procura deliberada das coisas de Deus. Também a relação entre oração e trabalho, propriamente comparada, mostra o equilíbrio que deve pautar a vida do cristão, que com sabedoria cuida tanto do corpo quanto do espírito. Então nós não podemos relaxar em nenhuma das nossas obrigações, mas devemos orar continuamente. Depois, ele fala da gratidão. Nós falamos então, a devoção pessoal, alegre-se sempre, orem continuamente, e agora vem a gratidão. Deem graças em todas as circunstâncias. Tá?
MacDonald, quando fala da gratidão, ele fala assim: dar graças a Deus deve ser uma emoção natural para o cristão. Emoção natural. Ele não fala obrigação, perceberam? Emoção natural. Se é natural e aflora naturalmente, não é obrigado, né? Porque gratidão obrigada fica estranho. Se o ensinamento de Romanos 8:28, nós lemos aqui que todas as coisas cooperam para o nosso bem, é verdadeiro, então devemos poder dar graças ao Senhor a todo momento, em todas as circunstâncias e por tudo, uma vez que ao fazer isso, não desculpamos o pecado. Esses três excelentes hábitos são chamados de Estatuto da Igreja. Né? Representam a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Que é o quê? Alegrem-se, orem e deem graças. A expressão em Cristo Jesus lembra-nos de que foram essas as coisas que ele ensinou durante seu ministério terreno, e que sua vida ilustrava as lições que ele ensinava. Pelos seus ensinamentos e pelo seu exemplo, ele nos revelou a vontade de Deus em relação à alegria, à oração e à gratidão. Não se espera que um cristão ignore seus problemas, mas uma pessoa que nasceu de novo e compreendeu que Deus está no controle de todas as coisas, sempre encontrará razão para agradecer, mesmo em meio às provações. Por isso, um crente ranzinza, que vive a reclamar de tudo e de todos, é um contrassenso. Ele está fora da palavra. Quem já aprendeu a ver o cuidado amoroso de Deus nos mínimos detalhes da vida, sabe que não lhe resta opção senão dar graças em tudo. Todavia, quando o texto afirma que esta é a vontade de Deus em Cristo, não se refere apenas à gratidão. Ao fazer essa afirmação, Paulo provavelmente tinha em mente todos os 3 mandamentos, considerando-os como uma unidade, como nós vimos aqui no comentarista. O propósito de Deus é que todo crente tenha um coração grato e experimente a alegria que só pode desfrutar quem, mediante uma vida de oração, tem uma percepção contínua da presença de Deus ao seu lado. Uma coisa ligada à outra. Amém, meus irmãos? Devoção pessoal. Agora nós vamos falar na diretriz da edificação mútua. E ele vai comentar os versículos 19 a 22, bem sinteticamente, bem de maneira apertadinha, porque sabe, é inesgotável aqui, né, a fonte, que é a palavra de Deus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Versículos 19 a 22. O cultivo de uma vida cristã sadia não se restringe ao que experimentamos ao lado de nossos irmãos em Cristo, mas passa necessariamente por essa vivência. Nós vimos, né, que no fim é você com Deus, mas você é parte de um todo. E você precisa funcionar nesse corpo, que é a igreja, cuja cabeça é o próprio Cristo. Tá? Então, a nossa vida cristã não se restringe a essa unidade, essa comunhão, mas ela é essencial. Tá? Pois a trajetória cristã não foi projetada, olha só, para ser solitária. Deus está em todo lugar, mas sua presença se manifesta quando nos reunimos em seu nome. Leiam depois ali Mateus 18:20. Ele vai subdividir essa parte em 4, né? Não apagar o espírito, não desprezar as profecias, pôr à prova tudo e ficar com o que é bom. Boyd, quando comenta sobre não apagar o espírito e não desprezar a profecia, ele diz assim: em contraste com a vida eclesiástica dos coríntios, na qual os dons de línguas e de profecia estavam muito em evidência, os tessalonicenses talvez tivessem a tendência de subestimar o valor dos dons do Espírito Santo. Eles haviam esquecido, talvez nem tivessem sido instruídos nisso, de que os dons sobrenaturais proviam o meio pelo qual a igreja podia ser enriquecida pelos ministérios do Consolador. Ele cita o Dr. Lange, que comenta: essa dissidência provavelmente procedia mais do valor que atribuíam ao intelecto e à ordem, e não como em Coríntio, que exagerava o valor, por exemplo, das línguas. Tá? Então, o excesso, né? Um excedia nas manifestações e o outro tolia
né? Cortava, segurava, limitava. Então, aí o texto vem dizendo, não apagar o espírito. Havia uma tendência na igreja tessalonicense de se extinguir o fogo do espírito. Como? Mediante a hostilidade ou a indiferença para com os dons espirituais. Contudo, onde não há uma atmosfera de aceitação e liberdade para a manifestação dos dons, as pessoas que poderiam exercê-los se retraem. E uma vez que os dons do Espírito foram dados para quê? Para o benefício e edificação da igreja. Segue-se que quando sua manifestação é suprimida, os membros do corpo deixam de se edificar mutuamente. Então, na verdade, você pensa que está pondo ordem na coisa, não, você está cortando o desenvolvimento da igreja. Os dons do Espírito são como chamas ardentes, que nunca devem ser apagados. Depois, não desprezar as profecias. E aqui é muito interessante que a própria Bíblia de Estudo Pentecostal fala, na nota, quando fala dos versículos 19 e 20. Paulo compara extinguir o fogo do Espírito com desprezo e rejeição às manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, tais como a profecia. Reprimir ou rejeitar o uso correto e ordenado da profecia ou de outros dons espirituais resultará na perda em geral da manifestação do Espírito. Leiam depois 1 Coríntios 12. O ministério do Espírito Santo a favor dos crentes é descrito tanto em João 14, 26, 15, 26, 16, Atos 1, 8, Romanos 8, 4, 1 Coríntios 2, 9 e assim por diante. Agora, esses dois versículos, o 19 e 20, mostram com clareza que outras igrejas tinham em seu meio a manifestação de dons espirituais nos cultos de oração. Note-se bem que as mensagens proféticas não são desprezadas, mas também, ele vai falar logo depois, não devem ser aceitas sem um exame cuidadoso. Então, não desprezar, ele, continuando aqui na revista, ele diz, a igreja precisa valorizar e estar aberta à ação do Espírito para não apagá-lo, pois o seu principal extintor é o desprezo aos dons espirituais, especialmente a profecia. Não é surpreendente que, dentre tantos dons, Paulo tenha enfatizado a profecia. Ele já havia afirmado que os crentes deveriam buscar com dedicação os dons espirituais, principalmente a capacidade de falar algo da parte de Deus. O apóstolo tinha um apreço especial por esse dom, justamente por seu potencial para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aqui na revista, ele cita 1 Coríntios 14. Vamos ler? 1 Coríntios 14, do 1 ao 4. Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E aí na nota, quando ele vai falar a respeito disso, ele diz assim, os coríntios, ele faz uma comparação, exageravam a importância do dom de línguas no culto público. E isso em detrimento dos outros dons. Além disso, usavam esse dom sem interpretação. Paulo procura corrigir esse abuso ao ressaltar que as línguas sem interpretação no culto público de nada aproveita se não houver interpretação, senão ao próprio que fala, não é? Então aí ele vem um esboço, ele faz um esboço, isso está na nota de rodapé em 1 Coríntios 14, 2. A profecia edifica a igreja, mais do que as línguas sem interpretação. A profecia e as línguas com interpretação têm igual importância. Falar em línguas no culto, sem interpretação, não beneficia os outros, a não ser quem fala. Os que falam ou oram em línguas na igreja devem orar pedindo o dom de interpretação, para que assim possa edificar também a igreja. Na vida pessoal de Paulo, falar com Deus em línguas é um meio importante de adoração e de crescimento espiritual. A profecia é útil, mais útil do que as línguas sem interpretação, visto que a profecia leva à convicção do pecado e à consciência da presença de Deus. O falar em língua e o profetizar devem ser regulados, a fim de que prevaleça a ordem na igreja. O dom de profecia na igreja é originado pelo Espírito Santo.
não primeiramente para predizer o futuro, mas para fortalecer a fé do crente, sua vida espiritual e sua resolução sincera de permanecer fiel a Cristo e aos seus ensinos. Profetizar não é, porém, pregar um sermão preparado, mas transmitir palavras espontâneas sob o impulso do Espírito Santo, para a edificação dos indivíduos ou da congregação. Perceberam que coisa importante de aprender? Por isso que eu falei que é inesgotável a fonte, não é? Mas nós precisamos limitar, infelizmente, por causa do formato da nossa aula, né? E também ficaria cansativo, né? Se a gente fosse falar sobre a alegria, sobre a oração, sobre a gratidão, sobre o apagar do Espírito Santo, sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, sobre a profecia, tá? Mas vamos continuar no que está proposto na revista, né? Então, não apagar o Espírito, não desprezar as profecias, pôr à prova tudo. Enquanto existem pessoas que erram ao desprezar o dom da profecia, há outras que falham por serem ingênuas demais. Não podemos aceitar indiscriminadamente tudo o que as pessoas falam em nome de Deus, uma vez que experiências desse tipo podem facilmente ser forjadas. Por essa razão, Paulo nos ensina a pôr à prova todas as coisas. É indispensável o cuidadoso exame de qualquer palavra profética supostamente vinda da parte de Deus. Nada deve receber nossa aprovação antes de ser submetido ao teste. Boyd fala a respeito disso, Frank Boyd, quando ele fala em examinai tudo, né? Que é o versículo 21. As versões, né, em inglês que ele usa aqui, todas concordam que a palavra examinar neste versículo refere-se a avaliar as mensagens proféticas. Pela referência de Tessalonicenses, é evidente que a igreja em Tessalônica sofria, de algum modo, a pressão de falsos profetas. Quanto mais pura a vida espiritual da igreja, mais sutil e persistente é o ataque satânico contra ela. Portanto, não nos deve surpreender que falsas manifestações espirituais tentem se intrometer e desviar alguns da fé. A palavra de Deus frequentemente nos alerta contra tais instruções, que vêm em nome de Deus, mas não tem nada dele. Esta exortação acompanha a linha de pensamento encontrada em Coríntios 14, 29, que é o que nós acabamos de ler ali, né? Nós temos o começo, mas diz assim, ó, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, discernam, isto é, exerçam juízo sobre o que foi falado. Ou seja, julguem, né? Julguem se isso é assim mesmo, se está de acordo com a palavra, né? Aliás, quando ele menciona 14, 29 de 1 aos Coríntios, anota, né, quando ele fala os outros julguem, falem 2 ou 3 cada vez por sua vez, justamente para ter ordem no culto, e os demais julguem. E ele, nesse versículo 14, 29, diz assim, toda profecia deve ser avaliada quanto ao seu conteúdo. Isso demonstra que a profecia, nos tempos do Novo Testamento, não era infalível. Não era infalível. Por quê? Porque tinha falso profeta. Às vezes a profecia e o falar em línguas não precediam de Deus. Leiam depois 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Até mesmo os espíritos malignos conseguem agir na congregação através de falsos mestres ou falsos profetas. O profetizar, ou falar em línguas estranhas, ou a possessão de algum dom sobrenatural, não é garantia de que alguém é um genuíno profeta ou crente, pois os dons espirituais podem ser falsificados pelo inimigo. Se a igreja não julga com decência e ordem, está no verso 40 do capítulo 14 de 1 Coríntios, as profecias, ela deixa de seguir as diretrizes bíblicas. Notem também que a profecia não era algo como um impulso incontrolável, pois apenas um profeta podia falar de cada vez. Tá? Então a profecia está sujeita, não é, ao profeta. Tá? Ele não era tomado, ele não saía de si, ele não fica doido. Qual deve ser a atitude da igreja para com as mensagens proféticas? Todas as profecias devem ser testadas segundo o padrão da doutrina bíblica. Leiam depois Deuteronômio 13. Isso significa que os crentes devem ficar atentos ao seu cumprimento. Deuteronômio 18, 22. E atentos também no caso dela não cumprir. Se a palavra profética é uma exortação, a congregação precisa perguntar: o que devemos fazer para obedecermos à vontade do Espírito? Está dentro da palavra? Porque se houver uma profecia fora da palavra de Deus, está fácil de identificar, né? Embora
Hoje em dia tem tanta gente que viva mais pela profecia do que pela palavra de Deus. Fica caçando profecia para preencher o seu dia a dia. Né? Quando na verdade nós temos a palavra de Deus aqui, como eu já disse 2 vezes hoje, uma fonte inesgotável da sabedoria e do amor de Deus revelados para nós. Sendo assim, o crente não deve precocemente rejeitar nenhuma palavra profética, mas precisa ser criterioso para não ser enganado. Em sua avaliação, ele deve levar em consideração principalmente as escrituras sagradas. Não tem profecia que venha de Deus que seja contra a palavra de Deus. Tá? Em seguida, deve buscar a testificação do Espírito Santo em seu coração. Isso aqui já é mais subjetivo, já é mais de intimidade com Deus. Para você ter essa sensibilidade, tem que ter intimidade e tem que estar cheio do Espírito Santo. Aí ele vai testificar. Né? O Espírito Santo, no seu Espírito, vai testificar. Não é da parte de Deus, ou é da parte de Deus. Se ainda houver dúvidas, ele também pode submeter a palavra recebida a cristãos maduros que poderão ajudá-lo a discernir o que realmente provém de Deus. Tá? Muitas vezes a gente fica confuso. E aí nós temos nossos pastores, nossos líderes, o pai, a mãe, não é? Para poder nos ajudar. Na Bíblia, tem uma nota aqui, na lição número 13, está aqui. Ó. Nenhum cristão deveria nortear a sua vida levando em consideração apenas palavras proféticas. Deus tem inúmeras formas de nos revelar a sua vontade, mas se supervalorizarmos a profecia, nossa vida corre o risco de se tornar uma grande coxa de retalhos. E assim o que deveria direcionar acaba gerando confusão. Então foi o que eu acabei de dizer. Tem gente que vive só em função disso e procurando isso, quando na verdade nós temos a palavra de Deus, que é muito mais do que suficiente. E além disso, temos o Espírito Santo habitando em nós. Não é? Continuando. Ficar com o que é bom. A profecia só proporciona edificação, encorajamento e consolo quando aquilo que é bom fica retido. Ou seja, quando a palavra profética que passou no teste, nós já fizemos ali o julgamento, é guardada no coração. A palavra que muda nossas vidas é aquela na qual cremos e estamos dispostos a agir de acordo com ela. Isso eu grifei. É algo assim tremendo o que o autor da revista, o pastor, escreveu aqui. Olha, a palavra que muda nossas vidas é aquela na qual cremos. E estamos dispostos a viver de acordo com ela. Essa muda a nossa vida. Você tem recebido a palavra de Deus no seu coração? Tem crido nela? Tem vivido conforme a palavra de Deus? Isso muda as nossas vidas. Por outro lado, o conteúdo supostamente profético que não passou pelo crivo, pelo julgamento, deve ser rejeitado. Devemos nos afastar de toda manifestação alegadamente inspirada pelo Espírito de Deus, mas que se mostra maligna ou meramente humana. Ah, mas como é que eu vou saber? Acabamos de dizer, não é? Fazendo o julgamento pela palavra de Deus e pela intimidade com o Espírito Santo, pela consulta aos nossos líderes. Ele tem mais uma nota aqui. Devido às palavras proféticas que não se cumpriram, existem inúmeras pessoas decepcionadas com Deus e fora da igreja na atualidade. Isso não teria acontecido se elas conhecessem a orientação deixada por Moisés sobre como determinar se uma mensagem vem do Senhor. Se o que o profeta, está lá em Deuteronômio 18:22, que eu acabei de falar aqui, eu dei a referência. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Então precisamos aprender a não colocar na conta de Deus o que foi profetizado sem autorização de Deus. Especialmente porque o que mais existe por aí são pessoas presumindo as coisas, ao invés de ouvirem a voz de Deus. Tem gente chutando, tá? Tem gente chutando. Tem um monte de gente assim. E vou te falar, no mais das vezes é para ganhar dinheiro, é para tirar dinheiro de crente. Então nós precisamos realmente levar isso a sério. Tá? Se Deus tiver uma profecia para você, ela vai chegar até você. Você não precisa ficar correndo atrás. Você acha que Deus não tem como mandar uma profecia para você? Claro que tem. Agora, tem gente que tem que correr atrás. Só vive disso. Viva da palavra de Deus, que está tão simples e tão fácil ao teu alcance, não é? Amém, irmão? Não estou bravo, não.
É só o amor mesmo pela palavra e pelas almas. Vamos lá, vamos dar continuidade. Nós estamos falando ainda a respeito da profecia. Deixa eu ver aqui, quando ele fala retende o bem, não é isso que nós estamos falando? Uma vez que examinamos tudo quanto se nos apresenta, apenas o bem deve ser retido, isso é, as coisas boas, construtivas, santas e louváveis. O resto deve ser apartado, rejeitado. A retenção do bem nada mais é que o resultado prático disponível àqueles que exercitam seu discernimento na dependência do Espírito Santo. Olha só, de novo, né? A dependência, a intimidade. O exercício dessas faculdades nos permitirá crescer espiritualmente rumo à maturidade. Leiam depois 1 Coríntios 3:2 e Hebreus 5:14. Retenha o bem. Vamos continuar? Veja que dá para falar muito mais sobre isso, né? Mas, como eu já disse, nós temos um determinado tempo e um determinado formato. Vamos passar agora, vejam só, para a santidade pessoal, que seria a terceira diretriz. Nesse texto que nós estamos estudando, seria no versículo 23 e 24. Vejam, só sobre santidade dá para escrever pelo menos uma revista inteira, né, para o trimestre. Versículos 23 e 24. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, deixa eu localizar aqui para você, ele tem um estudo sobre santificação. Quando ele faz o comentário na primeira carta de Pedro 1:2, e ele diz assim, olha só: santificação significa tornar santo, consagrar, separar do mundo e apartar-se do pecado, a fim de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Além do termo santificar, o padrão bíblico da santificação é expresso em termos como amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, irrepreensíveis em santidade, aperfeiçoando a santificação, o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida, e assim por diante. Ele vai falando aqui das passagens. Tais termos descrevem a operação do Espírito Santo mediante a salvação em Cristo, pela qual ele nos liberta da escravidão e do poder do pecado. Romanos 6, do 1 ao 14. Nos separa das práticas pecaminosas deste mundo atual, renova a nossa natureza segundo a imagem de Cristo, produz em nós o fruto do Espírito e nos capacita a viver uma vida santa e vitoriosa de dedicação a Deus. Isso é santificação. Isso é santificação. É uma luta constante. Caminhando para a conclusão da sua epístola, Paulo intercedeu pelos Tessalonicenses, mas o centro de suas petições não era a prosperidade financeira ou mesmo a saúde física deles. O que o apóstolo mais desejava era vê-los crescendo em santidade. E essa é a chave. Essa é a chave da carta aos Tessalonicenses, na verdade. Tá? Fala do quê? Da vinda do Senhor Jesus. E como é que você tem que estar, como você deve estar esperando a vinda do Senhor Jesus? Crescendo em santidade. Crescendo em santidade. MacDonald, quando comenta esses dois versículos 23 e 24, ele diz assim: Paulo ora pela santificação dos cristãos. A fonte é o Deus da paz. O alcance é revelado na expressão em tudo, significando todos os membros do seu ser. Esse versículo é usado por alguns para apoiar uma doutrina chamada de inteira santificação, segundo a qual o crente pode chegar à condição de perfeição, sem pecado nessa vida. Isso é balela, isso é balela. No entanto, não é isso que Paulo quer dizer quando ora: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Ele não está orando pela extirpação da natureza do homem, senão a gente deixava de ir, né? Já era recolhido. Pelo contrário, ele pede que o processo de santificação se estenda a todos os componentes do seu ser, ou seja, espírito, alma e corpo. E o autor aqui, o pastor William MacDonald, que é um autor norte-americano,
que já descansa no Senhor, ele divide a santificação no Antigo Testamento em 4 fases. Eu achei muito interessante, separei, muito rapidinho. Ele chama de pré-conversão, olha que coisa interessante. Depois a posicional, a prática ou progressiva e depois a perfeição. Eu gostei dessa pré-conversão. Mesmo antes de ser salva, a pessoa já pode ser aposta numa posição privilegiada. Olha só, e ele dá o versículo, 1 Coríntios 7,14, nós vemos que o marido descrente é santificado pela esposa cristã. Olha que coisa, né? É uma santificação pré-conversão. Ele já tem ali um passe, um caminho, né? Um passe para embarcar no ônibus ali, né? No barco da salvação. Tá? Eu achei interessante isso, porque normalmente a gente não vê essa classificação. Mas o restante é clássico, né? Quando a pessoa nasce de novo, é santificada posicionalmente, em virtude de sua união com Cristo. Isso significa que ela é posta à parte do mundo para Deus. Ela é consagrada. Existe ainda a santificação progressiva, na qual o crente é posto à parte do mundo, do pecado e do próprio eu para Deus. Trata-se de um processo pelo qual ele se torna cada vez mais parecido com Cristo. É essa santificação que Paulo pede em sua oração a favor dos Tessalonicenses. Encontramos exemplo dessa santificação aqui, no nosso texto, também em 1 Tessalonicenses 4, 3, 4, 2 Timóteo 2, 21. É produzida pelo Espírito Santo quando somos obedientes à palavra de Deus. Vejam João 17, 17, 2 Coríntios 3, 18. Ela deve continuar durante toda a vida do crente sobre a terra. Ele nunca chegará à perfeição, porém esse é o alvo para o qual deve sempre avançar. Aqui nós não chegaremos, lá nós chegaremos, porque a palavra nos garante, ele nos garante, que seremos assim como ele é. Aleluias! Oh, glória a Deus! A santificação perfeita é o último estado do crente no céu. Aliás, a Nova Revista vai falar disso também, tá? Quando ele estiver com o Senhor, será moralmente igual a ele, a saber, final e completamente posto à parte do pecado. Primeira carta de João 3, versículo 13. O apóstolo também pede a Deus que preserve os Tessalonicenses. Essa preservação abrange a pessoa inteira, espírito, alma e corpo. Observem a ordem. Os homens dizem corpo, alma e espírito. De corpo e alma, já ouviram falar isso? Né? Deus sempre diz espírito, alma e corpo. Na primeira criação, o espírito era de importância primária, o corpo ficava em último lugar. Foi o pecado que inverteu a ordem. O corpo passou a ser mais importante. Não é assim com quem é de Deus. O homem vive para o corpo e negligencia o espírito. Quando orarmos uns pelos outros, devemos seguir a ordem bíblica, pondo o bem-estar do espírito à frente do corpo. Por esse e por outros versículos, fica evidente que nós somos seres compostos em 3 partes. Aqui vai entrar na triunidade, né? Na tricotomia que se fala em teologia, não é o objetivo agora. O espírito é a parte que nos capacita a ter comunhão com Deus, a alma é o centro das emoções, dos desejos, das afeições, as tendências, e o corpo é a casa onde habitamos. Todos esses componentes precisam ser conservados íntegros. É isso que importa aqui no nosso texto. Precisam ser conservados íntegros, ou seja, são sãos e inteiros. Certo comentarista sugere que a conservação é necessária pelas seguintes razões. O espírito precisa ser protegido, primeiro, de tudo que possa maculá-lo. 2 Coríntios 7:1. De tudo que possa impedir o testemunho do Espírito Santo quanto ao relacionamento entre os santos e Deus. E de tudo que possa interferir na adoração que Deus procura de nós. A alma precisa ser protegida contra os pensamentos impuros, contra os apetites carnais que lutam contra o espírito, e também protegido das contendas e disputas. E o corpo precisa ser protegido da imundícia, da imoralidade e das impurezas. Tem mais, né? Ele fala aqui, olha só, o apóstolo em sua oração insiste em desejar que a santificação e a conservação sejam extensivos a todas as partes da personalidade dos crentes, para que sejam irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso parece fazer referência ao tribunal de Cristo, que virá após o arrebatamento. Então a vida, o serviço e o testemunho do crente serão passados em revista, e ele será galardoado ou sofrerá dano. Não é assim que a palavra fala? Ou sofrerá perda. Agora, deixa eu tentar voltar para onde que eu estava aqui, né?
Nós estamos na santidade, que é subdividida em santidade consumada, santidade integral, e Deus completará a sua obra. Paulo orou para que o próprio Deus de paz o santificasse inteiramente. A expressão em destaque não transmite apenas a ideia de totalidade, mas de algo que se completa e chega até o seu término. Paulo estava orando pela continuação e conclusão do processo de santificação na vida deles. É progressivo, é continuado, é diário, é esforço da vida do crente. Santidade para que se possa ver a Deus. Santidade integral. Paulo também clamou por uma santidade que viesse a abranger a totalidade do indivíduo. Este é um apelo à santificação integral. Todo o espírito, alma e corpo deveriam ser conservados irrepreensíveis. Nenhuma parte da personalidade poderia ficar de fora na consagração de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. É difícil manter a aula, né, dentro de um limite, né, com temas tão importantes para a gente. Tá? Nenhuma parte da personalidade, não é nem da personalidade, da pessoa toda pode ficar fora da consagração. Espírito, alma e corpo. Tá? Então tem gente que acha que não, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não é, você foi comprado por justo preço. Alto preço, aliás, né? Não é nem justo, né? Foi comprado pelo justo, que é Jesus. Mas você foi comprado por alto preço. Muito mais do que nós valíamos, certamente. Então, não pertencemos mais a nós mesmos, mas assim àquele que pagou o preço. Para quem é dele, para quem pertence a ele. Tem alguns que não pertencem. Atualmente, muitos têm associado a santidade apenas as questões relativas ao homem interior. É isso que eu estou falando aqui. Tá? Ah, não, mas meu coração está em Deus, está com Deus e tal, mas está no vício, está na imoralidade, né? Trata o corpo como se fosse um muro de pichação. Como assim? Não é? Mas a mudança que Deus deseja realizar no indivíduo também diz respeito ao seu corpo. Trata-se de uma purificação interior que se manifesta no modo como a pessoa vive exteriormente. Tá? Então, mas não é a roupa que faz o crente. Não, ela se veste de dentro para fora. É de dentro para fora. Então ele fala aqui, ó, a purificação interior que se manifesta no modo como a pessoa se veste, como ela fala, como se comporta, qual é o comportamento sexual, qual é a maneira que se relaciona com o próximo. Então, isso é reflexo do interior. Se o teu interior está limpo, ele vai exalar o quê? Um cheiro bom. Agora, se por fora está mostrando alguma coisa errada, porque precisa dar mais uma faxinada por dentro também. Hebreus 12:14, um texto clássico. Vamos procurar aqui rapidinho. Hebreus 12:14, um texto clássico que a gente já conhece muito bem, mas eu vou repetir. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler a nota da Bíblia de Estudo Pentecostal? Ser santo é estar separado do pecado e consagrado a Deus. Veja que ser santo não é ser perfeito, nós não seremos perfeitos aqui. Mas é ter um compromisso sincero, verdadeiro, porque Deus vê tudo, não é? Vê tudo. Nós enganamos pastor, nós enganamos pai, nós enganamos mãe, nós enganamos líder, nós enganamos todo mundo que a gente quiser. Mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana. É ficar perto de Deus, ser semelhante a Ele e de todo o coração buscar sua presença, sua justiça e sua comunhão. Acima de todas as coisas, a santidade é a prioridade de Deus para com seus seguidores. Leiam depois Efésios 4:21. A santidade foi o propósito de Deus para seu povo quando Ele planejou sua salvação em Cristo. Vejam Efésios 1:4. A santidade foi o propósito de Cristo para seu povo quando Ele veio a esta terra. Vejam Mateus 1:21 e 1 Coríntios 1:2. A santidade foi o propósito de Cristo para seu povo quando Ele se entregou por eles na cruz. Veja Efésios 5:25-27. A santidade é o propósito de Deus ao fazer de nós novas criaturas e nos conceder o Espírito Santo. Vejam Romanos 8:2 e o 15, Gálatas 5:16-25, Efésios 2-10. Sem santidade ninguém poderá ser útil a Deus. 2 Timóteo 2:20 e 21. Sem santidade ninguém terá intimidade nem comunhão com Deus. Salmo 15. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Acabamos de ler o versículo 14. Vejam também Mateus 5:8 e assim por diante. Esta é a vontade de Deus para conosco. Amém? Deus completará a sua obra em nós.
Uma vez que todo o nosso ser deve ser conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos dar contínua atenção à condição espiritual em que nos encontramos, tendo em vista que este encontro pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, nós podemos ser recolhidos ou o arrebatamento acontecer. Não existe saúde espiritual desassociada de santidade integral. Enfim, as palavras paulinas lançaram sobre os Tessalonicenses uma grande responsabilidade, mas elas foram registradas em forma de oração. Paulo sabia que somente o poder de Deus os capacitaria a vivenciar aquela grandiosa realidade. Sem Ele, nós não podemos fazer nada, tá? E ele estava certo de que o Deus que os havia chamado também era fiel para completar sua obra neles. E em nós também, nós cremos nessa palavra bendita. Última parte, mais mutualidade. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo, responsabilizando-os diante do Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Agora o capítulo 5, ele vai falar dos versículos 25 e 28, que é o final da carta. Em suas considerações finais, Paulo evidenciou um pouco mais o valor da interação entre os irmãos no cultivo de uma vida cristã sadia. Perceberam? Nós começamos lá falando que a individualidade, né, na verdade, é que vai forjar a nossa situação diante de Deus e as nossas decisões de uma vida que agrade a Ele. Mas é essencial a comunhão dos santos, tá? A unidade. Aí ele subdivide isso em pedido de oração, motivação e propagação da mensagem. Logo após interceder pelos Tessalonicenses, Paulo pediu oração por si. Ele não tinha dificuldade em reconhecer que carecia da intercessão alheia. Ele sabia que não era autossuficiente, mas precisava da ajuda de outros cristãos em seu processo de crescimento espiritual. Motivação à comunhão. O apóstolo Paulo igualmente motivou os Tessalonicenses à comunhão fraternal. Ele os desafiou a cultivarem seus relacionamentos através de expressão física de afeto e carinho. O apóstolo entendia que o único modo de haver edificação mútua era mediante a proximidade física e emocional da congregação. Por essa razão, seria extremamente nocivo haver pessoas que não se falassem dentro da mesma igreja. Né? Se é uma comunhão, né? Mesmo Deus, mesma fé, mesmo Espírito. A ordem de saudar uns aos outros com um beijo santo é um combate implícito à tendência de se criar facções em meio ao corpo de Cristo. Tá? Aí ele faz aqui uma nota. No Oriente, é uma nota do autor. Aqui já é um recado aos beijoqueiros, tá? No Oriente, mesmo nos dias de hoje, os homens frequentemente se cumprimentam beijando as faces uns dos outros. É uma maneira educada e comum dos amigos se cumprimentarem. Segundo os nossos costumes, nas nossas igrejas, nós saudamos com um aperto de mão, a paz do Senhor Jesus, não é? Tá? Então, para tomar cuidado, né? Não vamos os rapazes aí achar que vão sair dando beijo em todo mundo, né? Nas mocinhas e vice-versa. Tá? Aqui o beijo que se diz é santo, tá? Então, tem que seguir os costumes de cada lugar. Hoje, lá no Oriente, onde Paulo escrevia, até hoje tem esse costume. Tá? Os homens se cumprimentarem, as mulheres se cumprimentarem. Aqui é bastante comum, era, pelo menos até um tempo atrás, as mulheres se cumprimentarem também, trocando beijos. Homem já não era tão comum. Né? Na França é comum, aqui já não é tão comum. Tá? Então é isso que ele quer dizer. Mas, esse beijo santo que ele fala é o cumprimento, é a atenção. É olhar no olho, é pegar e cumprimentar, é dar atenção um para o outro. Propagação da mensagem. Paulo também advertiu que aquela carta deveria ser disseminada entre os irmãos. Ninguém poderia ficar de fora. A igreja em sua totalidade precisaria ser alcançada por aquela mensagem, a fim de que estivessem em uma mesma sintonia e juntos pudessem avançar rumo ao cumprimento do perfeito propósito de Deus. Não existe crescimento espiritual no isolamento. Grifem isso. Não existe crescimento espiritual no isolamento. Amém, meus irmãos? Conclusão, na revista. Deixa eu ler aqui o último versículo, último comentário de MacArthur. MacArthur não, MacDonald. Por fim, temos o fecho característico de Paulo. Olha que interessante isso, por isso eu fiz questão de separar. Ele iniciou essa primeira carta aos Tessalonicenses com graça. E agora ele encerra com o mesmo tema.
Para o apóstolo, o cristianismo é graça do princípio ao fim. Amém? Bonito, né? Paulo concluiu sua epístola abençoando o povo. Ele sabia que eles careciam do favor de Deus para desfrutar de uma vida cristã saudável. Somente a graça de Nosso Senhor, manifestada tanto na devoção pessoal quanto na interação entre os irmãos, faria com que eles fossem bem-sucedidos. Que essa mesma graça venha a ser derramada em cada uma de nossas igrejas locais, a fim de que todas essas marcas de um rebanho inesquecível sejam encontradas em nosso meio. Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Essa é a conclusão desta lição e também desta revista. Para quem tem a revista em casa, tem as questões, né, as perguntas para revisão, as respostas estão todas no texto, façam para que vocês fixem o conhecimento, o entendimento e não se esqueçam jamais. Espero que para vocês tenha sido tão prazeroso e edificante quanto para mim estudar essa revista preciosa, Igreja Inesquecível. Ainda tem essa revista lá na editora, tá? Para quem chegou aí mais tarde, né? Chegou depois, ainda tem essa revista lá à disposição. Está acabando, está quase no fim, porque a edição tem uma certa quantidade e está acabando. Mas nós agradecemos e rogamos a Deus que continue abençoando o pastor Marcos André, que foi o autor dessa revista, para que ele continue sendo usado grandemente, poderosamente, para a edificação da Igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar alguns minutos, porque eu sei que eu já avancei no tempo. Pai eterno, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. A ti, ó Deus de Israel, nós rendemos o nosso louvor, a nossa adoração, em espírito e em verdade. Somos gratos a ti, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos dado. E são muitas as bênçãos, Senhor. Se formos honestos, veremos quantas bênçãos com que tens nos abençoado. E também nos lembraremos que não somos merecedores de nenhuma delas, nem da menorzinha delas, porque somente pela tua misericórdia é que não somos consumidos. Te agradecemos pelo dom da vida, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que conosco, Senhor, participaram deste estudo, dessa escola bíblica, desta ministração do ensino, também pela vida daqueles que hão de ter acesso, Senhor, a este material. Te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos familiares, dos obreiros, de todos aqueles que estão envolvidos neste ministério de ensino, Senhor, tão importante para que a igreja continue marchando sobre essa terra, Senhor. Ah, Senhor, nós somos gratos a Ti por este momento, por esta oportunidade. Senhor bendito, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que perdoe os nossos pecados. Tem, Senhor, misericórdia de nós. Vê, Senhor, que somos fracos, mas, Senhor, Tu enxergas os nossos corações e sabe da nossa sinceridade diante de Ti. Por isso, Senhor, perdoa as nossas transgressões, aumenta a nossa fé, fortalece as nossas mãos, guia os nossos passos. Somos gratos, somos gratos. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por Tua obra de amor em nosso favor, Senhor, sacrifício sem o qual já estávamos condenados, mas pelo Teu amor encontramos salvação. Te agradecemos, Espírito Santo, pela Tua obra de regeneração, transformação, santificação, da qual falamos hoje um pouquinho, sem a qual ninguém verá a face do Senhor. Te agradecemos porque nos lembra de como convém viver no meio desta geração mais perversa,
que dia após dia caminha para a perdição total, porque rejeitam a Deus, rejeitam o amor de Deus, rejeitam o amor de Jesus Cristo, rejeitam o convencimento do Espírito Santo. Mas Tu nos fortalece e nos lembra de qual é o caminho que devemos perseguir, o caminho reto, o caminho da palavra de Deus, o caminho que agrada ao nosso Deus, sem desviar para a direita ou para a esquerda, mas de olhos fixos no nosso alvo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Somos gratos, somos gratos. Senhor, neste momento intercedemos, pedindo, Senhor, pelas vidas de nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, Senhor. Te pedimos, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, Senhor. Visita neste momento ao teu filho e a tua filha. Visita, Senhor, para curar, para restaurar, para salvar, para operar um milagre, Senhor, nessas vidas. E que seja para a glorificação do teu santo nome, Senhor. Senhor, apresentamos também as autoridades. Dá a elas sabedoria e move o coração delas, Senhor, para que governem para o bem do povo, para o bem da sua igreja e de todo o povo. Pelos pastores, pelos líderes, nós intercedemos pedindo, Senhor, que cuide deles. Guarde, Senhor, debaixo da tua mão poderosa. Esforça, Senhor, as mãos deles, dá sabedoria, entendimento, discernimento, para que apacentem as ovelhas de Jesus Cristo segundo a santa palavra e a sã doutrina, segundo os antigos marcos, Senhor. Ah, Deus querido, ao que está necessitando, padecendo de necessidade material, entra com a provisão. Tu és o Deus da nossa provisão. Abre porta de emprego, Senhor. Move o coração de quem haja de tomar decisões em favor dos teus filhos e filhas, que seja favorável, Senhor. Interceda, Senhor, em favor do teu povo. Ser propício, Senhor. Ser benigno, Senhor. Seja favorável, Senhor, ao teu povo. É a oração, Senhor, que elevamos a Ti com toda a humildade, com toda a sinceridade, mas com toda a alegria de pertencer, Senhor, ao Teu aprisco, de sermos ovelhas do Teu aprisco, do Teu pasto, conforme diz o salmista. Senhor, dá-nos força para continuarmos. Dá-nos força, Senhor, para permanecermos em Ti, conforme a lição que estudamos hoje, nos alegrando sempre, mesmo em meio às dificuldades, porque a nossa alegria reside e é fundamentada em Cristo Jesus, aquele que diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E nós cremos nesta palavra, para que sejamos, Senhor, gratos em tudo, para que oremos sem cessar, sabendo que os teus ouvidos estão atentos e que tua mão está estendida para com poder operar em nosso favor. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nos deste. E em tudo, apresentamos as nossas petições com ações de graças, pedindo, no nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Deus lhes abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. From the darkness I called your name. Into darkness your mercy came. You called me out, lifted me up. How great is your love. You bore my weakness, you took my shame, buried my burden